sem perder tempo, vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Amém? Filipenses, capítulo 2. O texto diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento ou a mesma atitude. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, deixem a Bíblia de vocês abertas, nós vamos expor alguns versículos, né? Mas quando Deus colocou no coração esse texto de Filipenses, a igreja de Filipenses é uma igreja que chama muito atenção, porque todos os livros da Bíblia são importantes, mas a carta de Filipenses é uma das cartas mais belas que existe. Em Filipenses tem doutrina, tem poesia, ela é repleta de gratidão, ela é repleta de amor, e dá para enxergar a afeição do apóstolo Paulo para com aquela igreja. Paulo, ele é tão afetuoso com aquela igreja, que ele chega a chamar aquela igreja de minha alegria e a minha coroa. Ó, que coisa bonita. No capítulo 4, versículo 1, ele diz isso. E ele repete várias vezes a saudade que ele sentia daqueles irmãos. Tamanho era o carinho que ele tinha por aquela igreja. Então, podemos dizer que a igreja de Filipos tinha um lugar em especial no coração de Paulo. E isso é fácil de entender, porque isso é um fato. Porque Paulo, ele tinha uma longa história com essa igreja. Quando a gente vai ver a história, por volta do ano 50, durante sua segunda viagem missionária, junto com Silas, Timóteo, Lucas, Paulo, por meio de uma visão de Deus, partiu para a Macedônia. Vamos lá em Atos 16, versículo 9, para a gente entender esse relacionamento, antes de tudo, de Paulo com a igreja de Filipos. Atos, versículo 16, capítulo 16, versículo 9. O texto diz assim: Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo
tinha no seu coração o desejo de ir para a Ásia. E de repente o Senhor se revela a Paulo através de uma revelação, e ele enxerga um homem pedindo socorro. E ele deixa de ir para a Ásia e ele vai para a Macedônia. Chegando na Macedônia, a primeira igreja que é instaurada na Europa é a igreja de Filipos, que é a atual Grécia nos dias de hoje. Então, só por isso a gente já entende que Paulo tinha um relacionamento muito forte com essa igreja. E essa igreja, ela tem alguns personagens que são importantes e que nos fazem lembrar mais ainda sobre essa igreja, e vai estar lá em Atos 16. O primeiro personagem que a gente vai lembrar e é conhecido dos irmãos é a irmã Lídia. A irmã Lídia era uma vendedora de púrpura, né, de tecidos de púrpura. E quando Paulo chega em Filipe, ele vai buscar um lugar de oração e ele se encontra com essa mulher. E a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher temente a Deus já. Mas ela ouve a mensagem do Evangelho, ela é batizada, e não só ela, mas toda a sua família é batizada. E essa mulher se torna uma grande cooperadora do Evangelho. E ajudou muito Paulo. Provavelmente Lídia era uma mulher que tinha muitas condições. Não era qualquer um que tinha essa profissão de vender tecidos de púrpura. Isso era muito caro na época. E aí, o segundo personagem que a gente encontra na igreja de Filipe, na sua primeira vez que Paulo vai àquela cidade, é uma mulher que tinha o espírito de adivinhação. Lembra da história? Paulo passava e essa mulher dizia, ali vai um homem de Deus. Mas Paulo via que aquilo era um espírito imundo. E Paulo vai, repreende esse espírito imundo e expulsa o demônio daquela mulher. Só que isso traz algumas coisas ruins para Paulo, né? Porque aquela mulher, ela trazia dinheiro para muitos comerciantes por fazer essas adivinhações. E Paulo é levado às autoridades daquela cidade porque ele é acusado de causar confusão. E ele é açoitado e preso. E na prisão aparece o terceiro personagem, que nós também conhecemos bastante, que é o carcereiro. Lembramos daquela história que Paulo e Silas estão na prisão, né, louvando a Deus, já era meia-noite, estavam louvando a Deus, né? E há um terremoto, as correntes se abrem, as prisões se abrem, e o carcereiro pensa que todo mundo foi embora, ele falou, agora já era para mim, é melhor eu me matar logo. Quando Paulo fala, calma, estamos todos aqui. E ele fala, Paulo, mas o que eu preciso fazer para se salvar? Aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. E é isso que acontece. Então, essas histórias eu estou enfatizando para que a gente entenda o sentimento de Paulo a escrever para essa igreja. Agora, nesse momento onde ele está escrevendo, 10 anos depois, Paulo está preso em Roma e escreve uma carta por volta dos anos 60. E o objetivo dessa carta, pastor Wagner, é agradecer os irmãos, porque aquela igreja era uma igreja muito generosa. E Paulo ele queria agradecer a oferta que aquela igreja estava enviando. Os filipenses, por meio de Epafrodito, seu jovem líder, leva essa oferta para Paulo. E não só isso, Epafrodito leva a oferta e ainda vira um servo de Paulo. Ajuda Paulo ali na luta pelo evangelho em Roma. E além desse objetivo, essa carta é escrita também para fortalecer a fé daqueles irmãos, mostrando que a verdadeira alegria é a alegria em Jesus Cristo. E como característica, a primeira característica que eu queria citar é justamente essa. É a carta da alegria, todos nós sabemos disso. É uma carta que é citado 16 vezes a palavra alegria. E a carta, ela tem o ensinamento de nos ensinar o contentamento independente das circunstâncias. A se alegrar no Senhor. A carta fala sobre alegria no sofrimento, alegria em servir, alegria na fé,
alegria em dar, alegria em ofertar. E nós vemos Paulo falando constantemente, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E essa carta também tem como característica a generosidade e a cooperação dos filipenses. Por quê? Porque eu já falei, eles eram parceiros de Paulo no tocante ao dar e receber. Só que não era só isso, irmão. Às vezes a gente olha e fala, davam dinheiro, davam ofertas. Mas eles também eram parceiros em oração. Paulo fala que muitas das vezes que ele foi livrado, ele tem a absoluta certeza que foi por causa da oração dos irmãos. Então nós vemos que é uma igreja cheia de adereço, uma igreja abençoada, uma igreja que estava firme, uma igreja que estava em pé, uma igreja bem ensinada, que tinha doutrina, que tinha amor, que tinha generosidade, que tinha todos os atributos que uma igreja precisa ter. Porém, a terceira característica dessa igreja é uma característica que todas as igrejas têm. Acho que na Bíblia só a igreja de Filadélfia que a gente não viu isso, que o pastor pregou no domingo, que essa igreja ela tinha problemas. Essa é a terceira característica. Paulo ele sabe que a igreja de Filipos estava passando por alguns problemas. Havia desentendimento entre duas irmãs, chamada Evódia e Síntique. Havia problemas de falsos mestres no capítulo 3, a ponto de Paulo falar, tomem cuidado com os cães, com os maus obreiros, cuidado com os da circuncisão, porque havia muitos judaizantes que estavam tentando estabelecer os costumes antigos para a vida daquela igreja. E haviam pessoas, no capítulo 3, versículo 18, que viviam como inimigos da cruz. Ou seja, pessoas que não viviam de modo digno do evangelho. E as duas últimas coisas, que as quais nós vamos enfatizar essa noite, nessa igreja tinha falta de unidade e falta de humildade, que é o capítulo 2 do qual nós lemos. E é sobre esses dois pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Porque Filipenses, pelo que foi dito, nós vimos que era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que contribuía, mas parece que eles faziam isso meio que de uma forma desunida, né? Às vezes parece até impossível, mas acontece. Então, Paulo, ele convida a igreja a tapar as brechas que estavam comprometendo a unidade da igreja. E antes de a gente começar propriamente o capítulo 2, a gente vai só dar uma passadinha no capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. Eu vou ler só o 27, que diz assim, capítulo 1 de Filipenses, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nesse versículo, Paulo está falando que nós devemos viver de modo digno. E a forma de vivermos de forma digna é estarmos unidos. Estarmos unidos numa só fé, num só espírito, como uma só alma. Para quê? Para que nós tenhamos essa nossa fé evangélica fortalecida. Todos nós temos o mesmo espírito, todos nós temos a mesma fé. E nós precisamos juntos fortalecer essa nossa fé. Para quê? Para que nós não venhamos ser intimidados pelos adversários. Por que eu li esse trecho? Porque aqui Paulo está falando dos perigos externos, das coisas que estão lá fora tentando entrar na igreja. E no capítulo 2, nós vamos falar sobre os perigos internos. Viu a diferença? Fora são inimigos externos, dentro é perigos externos. Porque dentro não tem inimigo, dentro tem irmão. Então,
é necessário a gente fazer isso, tapar essas brechas, porque uma vez que a igreja está desunida, ela fica mais exposta aos perigos externos. Quanto mais houver desunião, mais o mundanismo vai entrar na igreja. Quanto mais houver desunião, mais os falsos mestres vão ter a facilidade, porque não tem doutrina. A união, ela racha a igreja. A desunião quer dizer, ela racha a igreja. A desunião, ela destrói os alicerces da igreja. Então, Paulo ele está enfatizando isso. Só que antes de a gente falar sobre o capítulo 2, é importante a gente entender que esta não é uma união física, uma união somente social. Esta é uma união espiritual. É uma união espiritual da igreja, é uma união que é produzida por Deus. Não podemos produzir unidade. Precisamos entender isso. Só Deus pode produzir unidade na igreja. O que nós temos que fazer? Manter esta unidade. Onde Cristo é a cabeça e nós somos membros. E nós temos que deixar com que esse corpo esteja ajustado. Então, no capítulo 2, agora a gente vai explanar sobre o texto, ele vai começar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Olha que interessante, pastor Wagner. Ele já está falando que está alegre. Por que precisa completar a alegria? Ele falou repetidas vezes da alegria que era falar com esses irmãos, mas curiosamente ele fala, completai a minha alegria. Paulo conhecia a igreja. Conhecia tanto de ir lá, como Epafrodito passava o relatório. E talvez outros irmãos também passassem. Então, Paulo, o que ele está falando? Ele está falando assim, eu sei que vocês têm exortação, eu sei que aí no meio de vocês tem consolação de amor, eu sei que vocês têm comunhão do Espírito, e eu sei que vocês têm afeto um pelos outros. Vocês têm tudo isso, mas vocês precisam dar um passo a mais. Vocês precisam dar um passo a mais. Para quê? Para que a minha alegria seja completa. Eu já estou alegre com vocês, filipenses, mas eu quero estar totalmente alegre. Eu quero que essa alegria minha se complete. De que modo? Que vocês pensem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento ou a mesma atitude. Está vendo que é o mesmo versículo que o 27 que a gente leu, praticamente. Está continuando falando de unidade. Mas como assim ter o mesmo pensamento? Nós estamos numa igreja que cada um torce por um time, cada um tem uma visão sobre política, sobre doutrina, sobre teologia. Somos diferentes, temos nossas particularidades, e isso é normal. O que Paulo está falando é que nós, como igreja, devemos ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Uma vez que nós tivermos isso, as indiferenças serão irrelevantes. Porque a nossa unidade, o amor, vai sobressair as nossas diferenças. E ele começa a falar para essa igreja e exemplificar essa unidade, mostrando para a igreja de Filipe o que eles não deviam fazer e o que eles deviam fazer. Versículo 3, o que não deve ser feito, nada façais por partidarismo. Existe, irmão, partidarismo na igreja. Infelizmente, tem pessoas que se reúnem em grupos que falam, eu sou desse irmão, eu estou com aquele. Infelizmente. E quando a gente fala de partidarismo, a gente tem que pensar como um partido mesmo. Porque tem vários partidos. Tem PT, PSDB, PSD, Democratas.
Tem vários. Porque cada partido tem uma ideia. E cada um acha que a sua ideia é melhor que a do outro. Só que na igreja de Cristo não pode ter partidarismo. Porque todos nós temos a palavra. E a palavra é a verdade. A nossa opinião, as nossas ideias são importantes, mas elas não podem sobressair a unidade da igreja. Lembra da igreja de Corinto? Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Cefas, outros de Apolo. Aí Paulo questiona, estaria a igreja dividida? E Paulo continua falando, um planta, outro colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. Quem é Paulo, quem é Cefas, quem é Apolo? Não são nada, mas quem é de verdade no meio da igreja é Deus. Então, em Corinto nós já vemos isso acontecendo, o partidarismo. E Paulo repreende a igreja. A segunda coisa que Paulo fala para que não tenha na igreja é vanglória. Vanglória nada mais é do que uma glória vã. Vanglória é quando você não glorifica a Deus naquilo que você faz. Vai falar muito sobre mordomia cristã. Fazei tudo para a glória de Deus. For assistir um filme, assista para a glória de Deus. Você vai estar numa conversa com um amigo, esteja numa conversa para a glória de Deus. Não busque a sua glória, não busque os seus interesses, não busque a sua vontade. Paulo sabia que na igreja, além de partidarismo, estava havendo disputa. Era um querendo ser melhor do que o outro, era líder querendo ser melhor que líder, era irmão querendo ser melhor que outro irmão. No entanto, que ele fala no capítulo 3, para que Evódia e Sintique se entendam no Senhor. Aí Paulo, depois de falar duas coisas que não deveriam ser feitas, ele fala o que deve ser feito. Mas, por humildade, considerando cada um outro superiores a si mesmo. Quando Paulo fala para a gente fazer com humildade, humildade é você reconhecer que sua vida depende de Deus. Humildade, tudo que você faz, todos os seus talentos, seus sucessos, sofrimentos, tudo isso vem de Deus. O humilde reconhece que sem Deus não é nada. E o contrário da humildade é o orgulho. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho nos impede de a gente pedir perdão. O orgulho nos impede de a gente ver a nossa soberba, a nossa arrogância. Às vezes nós somos orgulhosos em coisas pequenas. Às vezes porque a gente se acha melhor que o irmão, a gente tem orgulho por isso. Porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Às vezes nós temos orgulhos porque sabemos mais do que os outros. E Paulo, ele está falando para a igreja, tirem isso de vocês. Não olhem para o seu próximo como você fosse superior a ele, mas faça o contrário. Tenha esse exercício dentro de vocês. Olhe para o seu próximo como se ele fosse superior a você. O que ele está falando é assim, olhe para a necessidade do seu próximo. Quando nós olhamos para a necessidade do próximo, acontece o que vai falar no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós somos, todos nós, irmãos, começando por mim, lógico, nós somos pessoas que somos cheios de direito. Nós queremos, porque eu mereço, porque eu trabalhei para isso. Eu trabalho para descansar, então eu tenho que descansar. E a gente, assim, nós temos os nossos direitos, e é legítimo ter isso. Não há problema nenhum. Mas, no exercício da comunhão e da unidade da igreja, muitas das vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade. Nós precisamos fazer exercício de não ter em vista o que é propriamente nosso, mas ver
o bem do próximo. E até aí estava bom. Paulo está exortando a igreja e está entendível e está tendo repreensão. Mas Paulo, para enfatizar isso, ele traz um texto poético que por muitos é entendido que era até um hino naquela época, que é o texto que vai estar do capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 11, que é o exemplo de maior humildade, é o exemplo de maior humilhação e é o exemplo de maior unidade, que é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo por si só já é um exemplo de unidade, porque a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito é uma unidade perfeita, não há rachaduras. Então Paulo começa falando que tudo isso que ele falou é para que eles façam que nem Cristo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E quando ele fala tendo em vós, esse tendo em vós não é dentro de você. Ele está falando com a igreja. Tendo em vós é uma questão do social. Tendo no meio de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E a melhor palavra para exemplificar não é sentimento. Porque sentimento no mundo que nós vivemos expressa muito emoção. Então, a melhor tradução, e talvez algumas Bíblias tenham essa tradução, é tendo a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E que atitude foi essa? A atitude foi que, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui o que está falando? Está falando que Jesus, ele existia na forma de Deus, e ele não julgou esse como usurpação, ele não tirou vantagem ser igual a Deus, ele não se apegou ao seu poder, ele não se apegou ao que ele podia fazer se ele quisesse, mas ele se apegou à vontade do Pai, porque o Pai tinha um plano de salvação para nós. E foi a esse plano que ele se apegou. E o texto continua falando que antes a si mesmo se esvaziou. E aqui é importante a gente entender o que está acontecendo. Porque às vezes tem pessoas que leem, e eu mesmo, as primeiras vezes que eu li, eu entendi isso, entendi errado. Às vezes a gente acha que esse se esvaziou é que Jesus se esvaziou da sua divindade ou dos seus atributos. E isso é uma heresia, se a gente pensar assim. Porque Cristo é 100% Deus e 100% homem. Então Cristo não se esvaziou da sua divindade, não se esvaziou dos seus atributos. Mas Cristo, ele não se apegou à sua glória. Ele não tirou vantagem disso. Antes, o que ele fez? Ele se esvaziou, e agora eu vou entender o esvaziou. Como que ele se esvaziou? Assumindo a forma de servo. E eu dou risada assim, irmão, porque é de alegria mesmo. Que eu lembro do texto de Pedro com Jesus. Jesus está lavando os pés de Pedro. E Pedro, meu Deus, Deus lavando meu pé, o que está acontecendo? Eu tinha que lavar o pé dele. E ele fala, mas Senhor, eu que deveria lavar os seus pés e não o Senhor os meus. Aí Jesus fala, Pedro, se eu não fizer isso, tu não tem partes comigo. Aí falou, então Senhor, já que está lavando o pé, lava o corpo inteiro. Aí Jesus vendo que Pedro, na sua ignorância, e ele fala, Pedro, o que está limpo não precisa ser lavado novamente, você já foi lavado pela palavra. Pedro, certamente, um dia, posteriormente, entendeu o que Cristo estava falando. Cristo largou a sua glória para nos servir.
E isso tem que ser impactante na nossa vida, porque às vezes nós não queremos servir, nós queremos ser servidos, nós queremos que as coisas venham até nós. E o próprio Senhor Jesus se esvazia assumindo a forma de servo e torna-se em semelhança de homens e é reconhecido em figura humana. E isso mostra que ele viveu como um ser humano. Ele não usou do seu poder. E como Jesus fazia milagres? Jesus fazia milagres pelo poder do Espírito Santo, porque ele foi batizado pelo Espírito. E é interessante que quando ele está expulsando os demônios, certa vez alguém fala, está expulsando pelo Beelzebu. E ele fala, eu não expulso pelo Beelzebu, eu expulso pelo Espírito de Deus. Então aqui mostra como ele se fez homem. Mostra a humildade de Cristo em não se apegar à sua glória e ao seu poder. E para finalizar, no versículo 8, mostra a humilhação de Cristo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Essa parte, quando eu li, eu fiquei pensando, porque é difícil entrar na nossa cabeça. Porque todos nós somos seres humanos. Mas imagina um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, está em todos os lugares, os seus olhos alcançam todos os lugares, infinito, um Deus que na nossa mente é imaginável muitas das coisas, porque nossa mente é limitada. Imagina esse Deus se tornar ser humano. Nascer como um bebezinho numa manjedoura, a pior forma vergonhosa, né? Não ter um local apropriado. Crescer, ser uma criança que obedecia aos pais, antes ele obedecia só o pai, agora tem que obedecer pai e mãe. Vira adolescente, chega na maioridade, começa a obedecer o pai, pregar a palavra, e ao invés de receber glórias, tapa na cara, açoites, e a pior morte possível, e a mais vergonhosa, morte de cruz. Foi humilhado a vida toda. Às vezes a gente, quando fala os humilhados serão exaltados, a gente quer ser exaltado nessa vida, né? E Cristo não foi exaltado aos nossos olhos, né? Ele foi humilhado até o último minuto de vida, a ponto de chegar na cruz e falar, Pai, por que tu me abandonastes? Todos os pecados estavam sobre ele. Mas ele não considerou a sua vontade somente, ele considerou a vontade do Pai. Ele considerou tudo aquilo que o Pai havia planejado na eternidade, nessa unidade entre o Espírito e Cristo. Aquilo que eles combinou desde a eternidade, ele cumpriu até o último minuto. Por isso que o texto vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E o que Paulo está querendo mostrar para a igreja de Filipos é que o exemplo de Cristo é o maior exemplo para a nossa vida, de unidade, de humildade, de servidão, de caráter, de obediência, de amor, de afeto, de não se apegar às coisas deste mundo, não se apegar a coisas supérfluas, não se apegar aos nossos direitos somente, mas considerar a necessidade do próximo e cumprir um dos maiores mandamentos, que é amar ao próximo como a si mesmo. E nós temos muita dificuldade disso, porque em nós existe a nossa natureza, o nosso orgulho, o pecado que está ainda enraizado na nossa natureza, que a gente precisa mortificar dia após dia, para que o nosso orgulho, as nossas ambições egoístas não venham tomar conta do nosso coração.
E nós precisamos ser lavados diariamente pela palavra de Deus, transformados a nossa mente, para que nós possamos viver em novidade de vida, viver Cristo, que Cristo venha ser a nossa vida, que Cristo venha ser o nosso acordar, o nosso dormir. E quando nós vivermos de forma digna do Evangelho, nós entenderemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é essa lição do texto. Que a gente possa aprender com o nosso Senhor Jesus. Que a gente possa reconhecer que nós não somos tão humildes quanto nós achamos que somos. Que nós possamos reconhecer o nosso orgulho. Temos orgulhos por coisas bem pequenininhas. Até quando fazemos coisas boas, temos orgulho por isso. Reconhecer a nossa condição, quem nós éramos e quem nós somos hoje. E olhar para o nosso irmão, que às vezes a gente luta tanto para trazer ele para a igreja, para que ele aceite a Cristo, e quando passa um tempo a gente está brigando com esse irmão. Né? Que a gente possa amar uns aos outros e vigiar para que a gente não venha ser um instrumento de Satanás, mas sim um instrumento de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela vida da tua igreja. Sabemos o quanto essa igreja tem sido útil para o Evangelho, para a causa do teu Evangelho. Que o Senhor possa nos ajudar a que a gente venha tapar as brechas, as setas malignas de Satanás contra a vida da tua igreja. Que a gente possa amar uns aos outros, que a gente possa ter o mesmo sentimento de Cristo, a mesma atitude. Que a gente possa viver de modo digno do Evangelho. Muda o nosso coração, Pai. Tira, Senhor, aquilo que está atrapalhando a nossa perfeita comunhão. Tira, Senhor, os maus pensamentos de uns com os outros. Tira, Senhor, da nossa mente aquilo que ainda é pedra de tropeço para que eu tenha uma melhor amizade com o meu irmão. Me ajuda na minha fraqueza, ajuda a vida da tua igreja na fraqueza e fortalece a nossa fé evangélica, para que possamos, Senhor, viver em comunhão uns com os outros. Amém?